Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor que nos salvou e que nos tirou de uma vida de pecado, nos tirou de uma vida de trevas e nos trouxe para a sua verdadeira luz. Nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. E é esse Senhor e Deus a quem nós louvamos, tributamos louvores, honras e glórias a Ele, porque Ele merece todo o louvor da sua igreja aqui na terra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para nos acompanhar nesta manhã de domingo, e mais esta de forma virtual ainda. E nós faremos isso com muita alegria no coração, com muita devoção ao nosso Senhor, porque a igreja do Senhor tem prazer de louvar o seu Senhor. Eu já te convido a, neste momento, estarmos orando ao Senhor, uma oração de agradecimento, uma oração de adoração ao nosso Senhor e nosso Deus. Oremos. Soberano Deus, te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. Te adoramos, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, reconhecemos o teu conhecimento, reconhecemos que só o Senhor tem todo o poder. Reconhecemos, Senhor, que não há Deus, não há um outro Deus além de Ti. Só o Senhor é Deus sobre a terra e debaixo da terra. Te louvamos, Pai, porque grandes coisas tem feito em nossas vidas. E podemos ver isso, Senhor, nesses dias de tribulação, nesses dias de crise mundial, Senhor, nesses dias de algumas batalhas que o ser humano enfrenta. O Senhor tem nos sustentado, nos amparado, nos ajudado, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Muito obrigado, Senhor, pela semana que nos deste, onde nos guardaste de todo mal. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus justo, cheio de misericórdia e de graça. Fica conosco, Senhor, em todo este período que aqui nos reunimos, tudo isso para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Encontra-se na segunda carta de Pedro, segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, nos versículos 1 ao versículo 13. Pedro aqui, ele vai falar um pouquinho da vinda do Senhor e do significado que esta vinda do Senhor tem. Este tema nós abordaremos na sequência, em um outro domingo, né? Nós estamos aí numa escala, e Pedro aqui, então ele traz para a igreja, né, a importância da vinda do Senhor e qual o significado que ela deveria ter para aqueles irmãos da igreja. Leiamos a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra, e pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, o céu que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro, então, escreve essa segunda carta para os irmãos, mostrando a eles a importância, né, de continuar firmes, crendo na vinda do Senhor, crendo na vinda de Jesus. E o significado dessa vinda, que traria não só novos terra, mas vida eterna, para que eles não caíssem nos enganos ou nos engodos dos falsos mestres, que Jesus Cristo já falou na primeira parte do texto de Mateus 24, do 1 ao 12, que muitos falsos profetas, falsos mestres, estariam em vigor nos últimos dias da face da terra. Se levantariam para enganar as nações, para enganar, até mesmo se fosse possível, os eleitos. Então Pedro escreve essa carta para continuar, para dar aos irmãos toda a informação que eles precisavam para continuar crendo na vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, louvemos ao Senhor com um cântico. Esse cântico que estaremos ouvindo diz que o Senhor é digno de glória, e Ele é digno de glória. É digno de glória aquele que prometeu que virá e não tardará, certamente virá. Por isso, eu te convido a louvar ao Senhor, juntamente com o nosso irmão Hugo Suez, essa canção que exalta e adora o nome do Senhor Deus. Digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Vamos continuar lendo a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Agora nós vamos ler dos versículos 14, no caso aqui 1 Pedro, dos versículos 14 aos versículos 18. 2 Pedro, capítulo 14,
capítulo 13, versículos 14 a 18. Pedro está falando aqui da vinda do Senhor e do seu significado. E agora, o apóstolo Pedro, ele vai falar que o cristão deve esperar o Senhor, mas essa espera não é uma espera inapta, uma espera sem fazer nada, uma espera que não se tenha o que fazer. Não, Pedro agora vai dar um direcionamento de como deve ser essa espera. E essa espera deve ser uma vida reta, né, ou um viver reto, né, estudando as Escrituras e crescendo em Cristo. Isso é o conselho que o apóstolo Pedro dá aqui na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 14 a 18. Leamos. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, que igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ao falar assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então Pedro agora diz que esta espera na vinda do Senhor, a vinda do Senhor é certa, diz o apóstolo Pedro. Ela tem o seu significado, trazer novos céus, nova terra, vida eterna, né? Ela vai acontecer, é certo disso. Mas então como é que eu devo esperar isso? Devo esperar isso de forma sem fazer nada, ficando na minha, quietinho no meu canto? Não, Pedro diz, existe uma boa razão para que você não fique parado, mas que você se exercite, para que você caminhe dentro dessa espera. E essa espera então deve ser como? De uma vida reta. Os eleitos do Senhor que esperam a vinda dele, eles esperam a vinda do Senhor de uma forma reta, um viver santo, um viver longe do pecado. E para que esta vida seja longe do pecado e seja um viver santo, Pedro diz que tem que ler as Escrituras e crescer em Cristo. Por isso, ele termina dizendo, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o conselho que Pedro dá para aqueles que esperam a vinda do Senhor. E nós louvaremos o Senhor com mais uma canção, mostrando que este Deus a qual a igreja espera, este Deus a qual a igreja está pronta para recebê-lo, ele é formoso. Esse hino diz que quão formoso és, ó Senhor, Rei do universo. Então te convido a estar louvando ao Senhor com essa canção e meditando nisso que Pedro acabou de dizer. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar.
sentir os teus cuidados. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é sentir os teus cuidados. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Louvado seja o Senhor, que és formoso, que é o nosso Deus glorioso, o nosso Senhor que voltará para buscar a sua igreja. Que alegria isso, né? Meus irmãos, nesse período de isolamento social, que nós ainda não sabemos o quando vai acabar, né? Teremos agora uma pequena abertura para esse mês aí, as autoridades governamentais já estão pensando na flexibilidade desse isolamento. Para as igrejas ainda nós não temos nenhuma resposta sobre isso, mas nesse período de isolamento, você que é membro dessa igreja, que é membro professo da Igreja Presbiteriana do Jardim Horizonte Azul, você pode ainda continuar ofertas com os dízimos, fazendo isso de forma virtual, pelos canais bancários, tá? Nós temos aí a nossa conta, tanto no boletim informativo, que é transmitido para você através do grupo de informação do WhatsApp, ou também pelo e-mail, aqueles que são cadastrados, mas também aí está disponível na tela para vocês também daqui a pouquinho a nossa conta, tá? A nossa conta nos bancos, a qual a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ela é titular. E você pode, então, fazer os seus dízimos e ofertas através deste veículo. Qualquer dificuldade que você tiver, nos procure, mande uma mensagem, né? Ou ligue para a igreja, que nós estaremos informando e te ajudando a resolver esse probleminha, caso você tenha. Então, está ali, né? Você pode acompanhar ali, tem as contas nos dois bancos, né? Tem ali o CNPJ, e não esqueça de mandar o comprovante, tá? Para o e-mail da igreja. É muito importante que você faça isso, porque aí o nosso irmão, que cuida das finanças, colocará lá no teu envelope e dará baixa para você lá, ele colocará o valor que você está dizimando e o respectivo mês. Faça isso com alegria de coração, faça isso com muito temor a Deus e faça isso com responsabilidade. Sabemos que vivemos um momento econômico bem complicado, muitas pessoas estão sem o seu salário mensal, outras não receberam o benefício que o governo disponibilizou, então não faça nenhuma loucura, né? A nossa igreja não pede para que você tire das suas economias para dizimar. Isso é uma questão de fé, é uma questão pessoal, faça isso com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, e não tire daquilo que vai te fazer falta, para que depois o nome do Senhor não venha a ser escandalizado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procure, estaremos prontos para ajudar o irmão naquilo que o irmão precisar. E nesse momento nós vamos, então, faríamos isso se estivéssemos aqui presencialmente, louvaremos ao Senhor com um hino, uma canção, que ela é muito linda, ela fala sobre, é uma oração ao Senhor, né? Ela fala a orarmos ao Senhor. Como é que deve ser feito isso? Não só nas questões terrenas, mas no nosso relacionamento espiritual com o Senhor, a oração é um canal, é um veículo que nós devemos sempre utilizar. Enquanto preparamos ali a canção, eu quero orar por você, meu irmão, que tem sido dizimista, que tem sido ofertante desta igreja, que tem sustentado esta igreja com seus dízimos e ofertas, e o Senhor tem te dado condição para isso. Quero orar por todos vocês, aqueles que são dizimistas e ofertantes, aqueles que estão desempregados ou estão com problemas financeiros neste momento de isolamento social, para que Deus, assim, o sustente e o te abençoe. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, graças te damos porque o Senhor sabe
do que precisamos, sabe do que necessitamos. O Senhor é o nosso Pai, e um Pai zeloso, um Pai que cuida dos filhos da melhor maneira. O Senhor sabe do que precisamos vestir, do que precisamos comer e do quanto precisamos neste momento de isolamento social. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem levantado, Senhor, homens e mulheres piedosos que têm amparado, Senhor, os necessitados, com cestas básicas, com material de higiene, Senhor, com valores financeiros, com auxílio em econômico para aqueles que estão mais necessitados. Tudo isso porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, sustentado o teu povo. Então sabemos, Senhor, que não precisamos nos desesperar. Não precisamos, Senhor, entrar em pânico ou em crise, porque a economia está prejudicada neste momento de pandemia, porque nós confiamos não no governo, mas confiamos em Ti. A nossa esperança não está, Senhor, por mais bem intencionado que ele seja, mas está no Senhor, que tem amparado e sustentado a sua igreja. Por isso, Senhor, te louvamos. E te louvamos por aqueles irmãos que podem, neste momento de isolamento, nesse momento de crise mundial, podem ainda, Senhor, contribuir com seus dízimos e ofertas. Se fazem isso, Senhor, é porque o Senhor tem sido misericordioso, tem sido bom para com eles. E nós te louvamos e louvamos, Senhor, porque através deles o Senhor tem sustentado essa igreja com as suas contas, com os seus gastos, com as suas despesas. Obrigado pela vida de cada ofertante, de cada dizimista, Senhor. Continue abençoando, continue derramando a tua misericórdia e graça sobre eles. E aqueles que se encontram, Senhor, desempregados ou encontram-se, Senhor, com problemas financeiros neste momento, Senhor, que o Senhor, que é o Pai que nunca abandona, sustente-os, ampare-os e os ajude-os para que eles possam, neste momento, ver, Senhor, o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor cuida deles. Que eles possam perceber o verdadeiro milagre, né, nesses dias de pandemia mundial, Senhor, que é o sustento do Senhor para o seu povo, para os seus filhos. Que eles possam perceber este grande amor do Senhor neste momento e sejam amparados com aquilo que precisam. Que a tua graça e bondade seja sobre a da terra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. E assim louvamos ao Senhor com mais uma canção. Essa canção que fala da oração ao Senhor nosso Deus. Louvemos com o nosso irmão Hugo Suez. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração.
Neste momento agora estaremos orando ao Senhor novamente, uma oração de temos muitos motivos para orar ao Senhor. Nós temos motivos de sobra para dobrar os nossos joelhos, para orarmos ao Senhor. Nós vivemos uma crise de saúde mundial, nós vivemos uma crise econômica no Brasil que já começou, muitos estão desempregados, muitos estão sem recursos financeiros, passando por dificuldades, e nós também estamos vivendo um momento de crise política, né? O nosso país está um verdadeiro caldeirão, né, na política, né? Os últimos acontecimentos nos levam a meditar, nos levam a refletir sobre tudo, né, o que já passamos, e para a Igreja do Senhor nos leva também a nossa responsabilidade de orar pelos nossos governantes. Gostemos deles ou não, nós temos que orar pela vida deles. Seja prefeito do município, seja o governador do estado ao qual você está, e pelo presidente da República e os poderes legislativo, judiciário e executivo. Oremos para que esses homens tenham temor no coração e possam deixar dessa confusão desnecessária e trabalhar um pouco pelas pessoas que precisam viver, que precisam de uma vida mais... Oremos por esses pedidos, né? Problema da crise mundial de saúde, problema econômico no nosso país, problema também a nossa crise política, né? E oremos também pelos enfermos. Nós temos alguns irmãos ali na igreja de Santo Amaro que foram acometidos pelo vírus, né? Por esse vírus do Covid-19. Infelizmente, uma outra irmã nossa ontem também foi testada positivo, nossa irmã Margarete. Oremos pela vida dela. Nós já temos 2 irmãos que estão se recuperando, né? Falei com um deles ontem. Nosso irmão Rafael e a Nazinha estão bem melhor, mas ainda estão no processo final de recuperação. E uma outra família também, pelo menos 2, 3 membros da família estão acometidos desse vírus. Oremos para que Deus restaure a sua saúde, para que Deus seja com eles neste momento conturbado e difícil. Também para a nossa igreja presbiteriana no Brasil, ficamos sabendo ontem também que o nosso missionário, Ronaldo Lidório, também ele e sua esposa foi dado positivo quanto ao vírus. Oremos por este casal que tanto tem trabalhado na obra do Senhor, tem se empenhado em pregar o Evangelho nas tribos, nos lugares mais distantes que você possa imaginar. Este casal tem levado a palavra do Senhor. Oremos pela vida deles. Nós temos também aqui um pedido de oração feito pelo senhor Luiz Fernando, né? O senhor Luiz Fernando foi testado positivo também, né? E o pai? Isso. Tá, então nós temos aqui o senhor Luiz Fernando. Nós estávamos conversando hoje de manhã, ele foi testado positivo, um morador próximo da nossa igreja aqui, conhecido, né? Parente da nossa irmã Vanusa. Então ele foi testado positivo e o pai está fazendo os exames para saber também se está positivo ou não, né? Então nós oremos tanto pelo senhor Luiz Fernando quanto pelo pai, para que Deus venha ter misericórdia e venha ajudá-los nesse momento difícil, né, que é ter essa doença no seu corpo. E oremos, meus irmãos, pelos demais enfermos da nossa igreja, que está lá no boletim. Você tem motivos durante a semana para estar orando, tá? E aqui um conselho da liderança da igreja presbiteriana do Jardim Horizonte Azul. Neste momento, é momento da gente deixar um pouquinho de lado a TV, deixar um pouquinho de lado esses jornais que nos aterrorizam. Tem gente que está em pânico. Eu converso com algumas pessoas que estão precisando passar por psicólogos, né? Estão com muito medo de colocar o pé fora de casa para ir no quintal, porque acha que vai pegar o vírus no quintal da casa, porque toda hora a televisão, toda hora os jornais. Então, neste momento, você que é crente, você que teme o Senhor, vai ouvir uma pregação bíblica, vai ler as Escrituras, né? Procure pegar os pedidos de oração e orar pelos seus irmãos, ligue para alguém, né? Converse com as pessoas da igreja, com as pessoas da sua família, leve uma palavra a elas, né? Leiam as Escrituras juntos, pelos aplicativos que a nossa geração assim permite, mas desligue-se um pouco dessa mídia, né? Que tanto coloca pânico e terror e histeria nas pessoas. Então é o momento da gente
se desligar um pouquinho disso e aproveitar agora. Nós sempre reclamamos que nunca tivemos tempo para ler a Bíblia. Tá aí um bom motivo agora para você, né? Você tem bastante tempo, dá para você ler as Escrituras de forma sistemática, né? Se aprimorar em termos teológicos, ler a revista da Escola Bíblica Dominical. Então, tem bastante coisa para fazer. Assistir um bom filme, ler um bom livro, né? Ou um belo musical. Mas não deixe de se contaminar pelo que os jornais e as rádios vêm noticiando, porque eles vendem aquilo. Aquilo é produto, o produto deles é onde eles ganham o seu dinheiro, vendendo desgraça. E nós somos o povo da esperança, o povo que crê em Deus, o povo que tem motivos para se alegrar. Então, nós temos outras ferramentas para usar neste momento, e a oração é uma das ferramentas que nós podemos usar, orando por essas pessoas, por esses motivos já citados, e pelos nossos irmãos. Oremos ao Senhor, falemos com o nosso Deus. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor, que tantas coisas tem feito pelo teu povo, desde o princípio do mundo. O Senhor que sempre amparou o teu povo. Israel foi um povo sempre amparado por ti, em todas as situações. A tua igreja, não diferente disso, também tem sido amparada há mais de 2000 anos. E diante de tantos enfrentamentos, de tantos embates, ela continua de pé, continua firme, porque ela não está amparada e sustentada em um nome humano ou por um sistema humano, mas ela está amparada pelo nome que está acima de todos os nomes. Ela é sustentada pelo teu Filho, Jesus Cristo, o alicerce da igreja. Foi isso o que o Senhor disse através da boca de Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Obrigado, Senhor, por nos guardar e nos amparar. E neste momento, Senhor, confiando na tua palavra, confiando, Senhor, na tua soberania, nós oramos, Senhor, e intercedemos por esses irmãos que se encontram, Senhor, enfermos. Nós temos ali o Rafael e a Nazinha, temos ali a família do Renan, temos também, Senhor, agora ficamos tristemente a notícia de ontem da irmã Margarete, que o Senhor ampare esses irmãos da nossa igreja de Santo Amaro, venha curá-los, Senhor, dessa enfermidade para a glória do teu nome. Também, Senhor, oramos pelo seu Fernando, nosso vizinho aqui, parente da nossa irmã Vanusa, que o Senhor tenha misericórdia dele, do seu pai, que o seu Luiz Fernando venha neste momento, Senhor, ver o quanto o Senhor o ama e venha curá-lo dessa enfermidade, venha guardar o seu pai para que ele não teste positivo, Senhor. Pedimos isso porque cremos no Senhor, pedimos isso porque só o Senhor pode fazer essas coisas, se assim for da tua vontade. Pedimos, Senhor, também pelo nosso missionário, o reverendo Ronaldo Lidório, que o Senhor venha guardar ele e a sua esposa nesse processo de recuperação também, depois de acometido desse vírus. Tem misericórdia dos teus servos, Senhor, que tanto tem trabalhado, se esmerado na pregação e levando o conhecimento, Senhor, da tua palavra aos povos mais distantes desse nosso Brasil. Oramos, Senhor, também pela nossa nação, Senhor, ou melhor, pelas nações, esse momento de crise de saúde mundial que vivemos, Senhor. Poucos são os países que não foram afetados de uma forma tão grande, Senhor, mas há países como Itália, Espanha, China, Brasil, Estados Unidos, Peru, Equador, Portugal, França, que foram acometidos de forma, Senhor, abrupta, de forma pesada, Senhor, e esse vírus fez um estrago nessas nações. Que o Senhor tenha misericórdia, ajude essas nações a se recuperarem, ajude essas nações, Senhor, a aprenderem também com isso, Senhor, e se precaverem, dando ao povo um melhor sistema de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia das nações neste momento, Senhor, e que o Senhor use, Senhor, como instrumento teu, aqueles que foram chamados para a medicina, para que eles possam trabalhar em cima disso, e o Senhor, dando sabedoria a eles, possam aí criar a vacina contra esse vírus. Também, Senhor, pedimos pelo nosso país, que vive um começo de uma crise econômica. Algumas pessoas já estão desempregadas,
outros já estão passando por necessidades pessoais. Que o Senhor venha ter misericórdia e ajudar-nos, Senhor, para que este momento passe e possamos nos recuperar deste momento de crise econômica. E também, Senhor, pedimos pelo nosso país que vive, Senhor, um momento muito conturbado politicamente. Os homens, Senhor, brigam pelo poder. Os homens brigam, Senhor, pelos holofortes. Brigam para estar nas primeiras páginas dos jornais ou no noticiário da TV. Enquanto isso, o povo padece, o povo sofre. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine, trabalhe no coração, Senhor, dos prefeitos dos municípios, dos governadores, Senhor. Pedimos, Senhor, por todos os deputados federais e estaduais, pelos senadores, Pai, pelos ministros do STF. Pedimos, Senhor, pelo nosso presidente da República e todos os seus ministros, para que todos eles juntos, Senhor, possam trabalhar, Senhor, trabalhar de forma justa, de forma honesta, Senhor, visando o bem do povo brasileiro que tanto sofre, ou que há anos sofre, Senhor, com políticas injustas, que há tanto sofre, Senhor, com injustiças sociais, porque, Senhor, chega a ser indecente, Senhor, a gente observar como vive o povo brasileiro, sem trabalho, Senhor, e sem perspectiva de um futuro melhor. Sabemos, como povo teu, que a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está no presidente da República ou em qualquer outro líder político. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso pedimos que o Senhor ilumine a mente deles, que eles possam parar nesse momento e perceberem que a vida passa, e com ela também passa o momento desses homens passarão. Mas ficará, Senhor, para a história, o bom trabalho que algum deles possam fazer, que eles possam meditar nisso e trabalhar para este povo que tanto sofre, e assim o seu nome, meu Deus, o teu nome será glorificado. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que tem depositado a confiança em ti. Obrigado pela tua igreja que tem se amparado na tua palavra. E é por causa dela, é por causa da promessa feita à tua igreja, que nós, Senhor, estamos esperançosos de que, ainda que dias melhores não venham, a tua igreja está amparada numa promessa muito melhor do que uma promessa para os dias atuais. É a tua vinda gloriosa que colocará tudo no lugar. A tua vinda gloriosa que nos levará para uma vida eterna, um novo céus e nova terra. Enquanto isso, Senhor, fortaleça-nos na tua palavra, fortaleça-nos para que possamos permanecer firmes, crescendo no conhecimento, crescendo na graça e assim te glorificando. Em nome de Cristo, nós fazemos essa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Leamos a palavra do Senhor, meditamos nas Sagradas Escrituras, no texto de Mateus 24. Nós começamos, há 2 domingos atrás, a falar um pouquinho do texto de Mateus 24. Falamos da primeira parte. Falamos um pouquinho da primeira parte de Mateus 24, onde Jesus fala da grande tribulação, fala das dores de parto, né? Como é que se daria o processo final da humanidade na Terra. Esse sermão profético, então, ele tem algumas partes, né? Pelo menos aí 4 ou 5 partes que falam sobre os eventos finais. A primeira parte nós falamos sobre o princípio das dores. Quando se pensa que é o fim, na verdade é o princípio das dores. Não é o fim, foi isso que Jesus disse, né, nessa primeira parte do sermão. Porque antes do fim, o evangelho do reino precisa ser pregado por todo o mundo, né? Ou deve ser testemunhado no mundo todo, e aí sim virá o fim. E neste texto de hoje, então, vai continuar falando aos seus discípulos sobre a grande tribulação. Então, te convido a ler o texto, Mateus 24, versículos 15 ao 28. Diz assim as Sagradas Escrituras: Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo,
não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Bom, de certo você já assistiu ou já ouviu falar, né, ou alguém comentou com você sobre aquela série de filmes clássicas, antigas, né, deixados para trás. E o curioso nessa série que impactou o cenário evangélico no Brasil, né, foi recorde de vendas aí nas suas fitas cassetes ainda na época, né, não era nem DVD, né, ela levou para todos os cristãos a ideia de que a igreja ela seria arrebatada antes da tribulação e da grande tribulação. Então, no filme, né, Jesus está se aproximando, acontece o arrebatamento, as pessoas somem e ficam somente aqueles que não foram arrebatados, aqueles que ou estavam em pecado, né, ou não eleitos. Ficavam lá, se desenvolvia a história, né, da série ou do filme, né, de que eles agora tinham que se esconder da nova ordem mundial, tinham que fugir porque eles ficaram por algum motivo, né, e o motivo era o seu não relacionamento com Deus ou a dúvida sobre a fé. Mas o fato é que a igreja ficou, uma parte da igreja, ou aliás, a igreja foi arrebatada e só ficaram aqueles que não estavam firmes no Senhor, não estavam dentro da igreja, né? Mas, olhando para isso, precisamos perguntar algumas coisas. É mesmo assim? Né? Porque com essa série se criou praticamente quase que uma unanimidade que seria assim. E a pergunta é assim mesmo? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou antes da tribulação? Então a igreja não passa por esse período? Né? A igreja não passará pelo período de tribulação e grande tribulação? Né? E a terceira pergunta é, a Bíblia diz isso mesmo? Então, é mesmo assim, como o filme diz? Segundo, a igreja não passa por esse período? E terceiro, a Bíblia diz sobre isso? Olhando para este texto, nós podemos responder essas três perguntinhas, né? Então, para entendermos isso, né, e respondermos as perguntas, nós precisamos fazer uma observação preliminar aqui do que Jesus está falando. Os textos não são desconexos. Essa segunda perícope, ela está ligada com a primeira e a segunda perícope, porque Jesus vem anunciando o quê? O fim dos tempos. Os dias finais, né? Os dias derradeiros da igreja na face da terra e o fim deste mundo como nós conhecemos hoje e o nascimento ou a vinda de um mundo melhor, novos céus e nova terra. E dentro dessa escala, né? Dentro deste trilho, né? Nós temos o princípio das dores e nós temos aqui a grande tribulação. Então, para nós entendermos aqui o que diz os versículos 15 a 28, que Jesus descreve, né, como dores de parto e e também a grande tribulação, nós precisamos fazer então uma construção histórica para poder entender. Precisamos voltar na história para poder entender aqui o que Jesus está falando nesses versículos que nós lemos aqui do 15 ao 28, né? Ele disse, então, Jesus diz que a destruição de Jerusalém
seria eminente, aconteceria, não ficaria pedra sobre pedra daquele grande edifício que os discípulos mostravam para Jesus, que se alegravam em ver aquela construção, motivo de orgulho, de ostentação para o povo judeu. Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra. E essa destruição aconteceu de fato no ano 70 depois de Cristo, né? E foi terrível, foi algo que marcou a história do povo judeu, a destruição, né, do templo, a destruição de Jerusalém. Foi terrível, né? Foi massacrante, foi humilhante para o povo judeu, que acabou sendo espalhado pela terra, né? Os telhados daquele templo, que Jesus diz aqui, não fuja para o telhado, ou fuja para o telhado, né? Os telhados daquele templo tinham superfície plana. Aqueles que estivessem escapando rapidamente daquela matança, daquele momento fervoroso, deveriam então correr para os telhados e assim fugir rapidamente, sem parar para buscar nada dentro de casa. É isso que ele diz no 17. Os que estivessem no campo não deveriam perder tempo ou gastar o tempo para voltar para os seus lares. A fuga era muito mais difícil no tempo do frio, no inverno. E eram proibidos aos judeus, devido às leis, né, mosaicas, caminhadas longas. Por isso Jesus disse, se você estiver no campo, não volte. Siga o curso, vá embora, né? Porque é difícil caminhar no inverno, né? Até pela questão climática de Israel, e devido à lei mosaica, que era proibido as longas caminhadas. Então, esses detalhes, né, esse detalhe mostra que a lei judaica, escrita, ainda vigorava no tempo de Jesus, né? Tira-se da ideia de alguns que, na época de Jesus não cumpria a lei, não vivia a lei. Sim, Jesus vive a lei, Jesus está cumprindo a lei mosaica, tanto é que ele aconselha, olha, se está no campo, fuja, não volte, porque Jesus está sabendo que as caminhadas longas são muito difíceis, e que seria muito difícil aquele período de tribulação, de grande tribulação para o povo judeu, principalmente para as mulheres que amamentavam e as grávidas. Temos relatos históricos de como foi essa matança para as grávidas e as mulheres que amamentam. Foram mortes sangrentas, mortes terríveis, né? Se você quiser saber um pouco mais disso, te aconselho a ler uma obra muito importante que narra um pouquinho disso, a história dos hebreus de Flávio Joséfo. Ele mostra com detalhes, que não dá para ser dito aqui, como foi essa matança, né, do ano 70 depois de Cristo, como que se deu detalhe por detalhe, e de como sofreu o povo judeu, principalmente estes a qual Jesus cita detalhadamente no texto. Então, na verdade, aqui Jesus, ele viu a destruição de Jerusalém como a obra suprema do abominável da desolação com a qual ele começa falando, né? Jesus aqui está se remetendo, né, ou está usando variantes dessa expressão que foram usadas pelo menos 4 vezes pelo profeta Daniel. Você pode encontrar essas variantes ou essas mesmas expressões no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11 e capítulo 12, né? Nestes textos, o profeta Daniel, ele se refere a diversas destruições promovidas inclusive, né, por Antíoco Epifânio. Este Antíoco Epifânio, ele viveu em ano 168 a.C. Na teologia chamamos isso de uma de anticristo, né? São vários anticristos que vão surgindo ao longo da história, e não o anticristo final. E Antíoco Epifânio é um desses anticristos que surgem ao longo da história. Então, Antíoco Epifânio, quando ele age, né, quando levanta no templo judeu, no templo do Senhor, um altar ao Deus chamado Zeus, bem conhecido, né? E ali ele sacrifica um porco. Então ele viola o templo do Senhor, ele macula o templo do Senhor, primeiro trazendo o porco, que é um animal que não era usado pelo judeu, era um dos animais proibidos pela lei, e ainda sacrifica esse porco no templo, no altar do Senhor, ao Deus Zeus. Mas, ao mesmo tempo também, aponta aqui esse texto para a profanação suprema
que acontecerá no fim. Então, esse texto ele tem uma aplicação imediata, né? E tem uma aplicação futura, tá? Na teologia chamamos do já, mas ainda não, tá? Ou dupla profecia, como alguns gostam de chamar. Ela aconteceu, mas ainda vai acontecer, porque ela também, ela aponta para uma profanação, tá? Futura. Então, Etíoco Epifânio violou o templo, profanou o templo, mas ainda haverá uma profanação futura, que será feita ainda, tá? Por isso que Jesus diz no texto, diz, quem lê, entenda, né? Quando, pois, vide o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no santo lugar, existe aí, né, o trechinho aqui, quem lê, entenda. Jesus disse, se referindo à frase de Daniel, né, ao que diz o profeta Daniel. Essa aflição, que começa com a profanação do templo, ela vai se estender por um longo tempo. Será um tempo de grande tribulação. E essa grande tribulação é uma tribulação que não se viu, não se teve ciência, né, de alguma outra que houve antes ou desde o início do mundo, e nem até os dias de hoje, né? Nada igual. Essa grande tribulação não é nada igual do que já se viu. Nós já tivemos aqui Primeira, Segunda Guerra Mundial, já tivemos pandemias piores do que essa que nós vivemos, já tivemos guerras entre nações que assolaram nações, já tivemos tragédias como 11 de setembro, como guerras contra o Afeganistão, Iraque, com morte de muitas e milhares de pessoas, mas nada do que nós vimos se comparará, ou há de se comparar, com o que está para acontecer nesse período chamado da grande tribulação. A profecia de Daniel, né, se cumprirá, tá? A demora, então Jesus, a demora desse tempo, ou parece que esse tempo demora, né, ou a demora que ocorrerá nesse período de grande tribulação, tornará esse período quase insuportável. Jesus promete que, por causa dos eleitos, este tempo será abreviado. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que este período chamado grande tribulação será um período longo, será um período ferrenho, será um período de grandes dores, será um período sangrento, um período ruim, um período muito difícil. E o tempo que isso durará, se não for abreviado, nem os eleitos suportarão. A extensão dessa grande tribulação torna isso mais insuportável, por isso que muitos não conseguem resistir e se entregam àquele que virá, aquele que o mundo está se preparando para receber, o anticristo. Falaremos dele em outra oportunidade. Então Jesus diz que se esse tempo não fosse abreviado, então nem os escolhidos conseguiriam suportar este tempo. Então, se eles não fossem abreviados, do contrário, ninguém seria salvo. Jesus então considera os perigos, que os perigos internos estarão ligados a esse horrível tempo de julgamento. E aqui nós precisamos voltar então ao que diz Jesus antes dos versículos 15 a 28. O que Jesus está dizendo? Cuidado, né? Nos últimos tempos nascerão o quê? Falsos mestres. Falsos mestres que enganarão a muitos, né? Com as suas promessas ou as suas teologias de livramento, né? E daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho por que Jesus está falando isso aqui ao longo dessa explanação. Então, este período haverá o perigo de que a fé de muitos venha a sucumbir sobre o peso de execuções, né? Esses dias, vendo um clássico da literatura do cenário evangélico, chamado Os Torturados por Cristo, né, de um período de Hitler, né, ou do nazismo, né, onde os nossos irmãos do passado eram presos, e eles ali apanhavam, eram torturados,
filhos eram levados e mortos na frente dos pais para que eles negassem a fé. E fortemente eles resistiam àquilo, mas alguns sucumbiam, porque a dor é tanta, a dor é tão intensa. Não é uma dor de dente que você toma um remédio e passa, ou vai a um dentista e toma uma anestesia e passa. Não é uma dor como nós conhecemos. Esta dor da grande tribulação é algo que nós nunca vimos e não podemos imaginar. Por isso que a fé, ela vai ser colocada em prova. E muitos sucumbirão na sua fé. E o que Jesus está dizendo aqui é: cuidado, porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação, sempre aparece um falso profeta para enganar a pessoa, para oferecer para ela um alívio daquela dor. Nos dias de hoje, nós estamos vendo esses falsos profetas, né? Embora nós não estejamos vivendo a grande tribulação, né? Um período, né, dentro da escala escatológica ainda, que nós não podemos afirmar qual é, mas não é a grande tribulação. Falsos mestres estão com as suas teologias, né, dizendo coisas abomináveis, oferecendo às pessoas alívio, né, diante dessa situação. Então, pense nisso ampliado muitas vezes mais. Jesus está dizendo que era para que nós tivéssemos cuidado, né, porque esses falsos mestres, né, eles estariam presentes aí, trazendo um falso evangelho. Ninguém pode escapar desse período de grande tribulação. Esse período de grande tribulação está nas Escrituras, e ele acontecerá. Por mais que alguém venha dizer que não, que isto é figurado, que isto é alegórico, ou alguma outra coisa assim, não, está nas Escrituras e acontecerá. Jesus diz, então, tomem cuidado, se preparem, porque esse perigo é tão intenso que muitos sucumbirão à fé e desistirão e negarão aquele que vos salvou. Jesus então ensina, ou nos designa esse tempo de tormentos que virá sobre Jerusalém, de o maior da história mundial. Inigualável a qualquer outro período que você possa imaginar, possa vir à sua mente. Nada do que se passou, nada do que nós estamos vendo se comparará a este momento que está por vir. Na verdade, quando nós estudamos o texto todo de Mateus 24, percebemos que Jesus estava falando sobre os cuidados que eles deveriam ter para não serem enganados, então, pelos falsos profetas e pelos milagres que eles realizavam. Mas esse é o sentido, ou é o ensino para nós também. Quando ficamos amedrontados diante de alguma crise, alguma tribulação, ou de alguma ocorrência imprevista, é normal, né, que nós sejamos enganados, e nós nos tornamos presas fáceis para esses heróis que vêm com uma palavra, que vêm com um remédio, né, para dar alívio às nossas dores. São os chamados milagreiros, os salvadores da pátria, aqueles que têm, né, ligação direta com o céu, aqueles que podem fazer todas as coisas, aqueles que basta uma palavra e todo o sofrimento acaba. Claro que você tem uma coisa para que esse milagre venha a ocorrer. Deles, meus irmãos, fujam, não os ouvi, não parem para dar atenção a eles, porque o que nós precisávamos para nos manter firmes em tempos difíceis, em tempos de dor, está relatado na palavra do Senhor. Nós temos que seguir o conselho do apóstolo Pedro. Enquanto Cristo não vem, nós devemos viver uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida de crescimento espiritual, lendo as Escrituras e nela meditando. Jesus nos ensina que toda essa tribulação não deve nos assustar. E não nos deve fazer entrar em desespero. Devemos esperar por esses acontecimentos e saber que os falsos cristos tentarão abalar a nossa fé. É fato isso, né? Basta você dar um Google
e você vê aí um monte deles aí tentando abalar a sua fé, tentando tirar de Deus aquilo que provém de Deus, tentando colocar Deus como alguém que foi pego de surpresa por esse Covid-19, como que se Deus não soubesse disso que está para acontecer, né? Com um argumento de defesa de Deus, na verdade, eles reduzem a autoridade, a soberania e a grandeza de Deus. Em momentos de dificuldade, nós não devemos nos assustar, devemos manter-nos firmes, a fé que nós somos chamados. Devemos manter-nos em pé, sóbrios, diante daquilo que as Escrituras nos falam. Jesus garante que quando Ele mesmo, o verdadeiro Cristo, retornar à terra, será algo tão maravilhoso que todos os reconhecerão. Os falsos profetas estão anunciando, né, falsos cristos. Deles nós devemos fugir, porque quando o nosso Senhor, o verdadeiro Cristo, vier, certamente saberemos que Ele é o Cristo enviado de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que veio a este mundo e retornou. Isso será de uma forma visível. Todo mundo, todo o planeta verá, porque será uma vinda visual, será uma vinda universal. Todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Porque é isso que diz o texto, assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Jesus termina, né, com um provérbio, que não é muito agradável, diga-se de passagem, né? Ele diz que aonde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, né? Jesus está dizendo que a sua vinda é tão certa, que assim como onde tem um cadáver tem um abutre, assim será a vinda do Filho de Deus, o Filho do Senhor. Ele virá de forma certa. Não há nada que possa evitar a vinda do Senhor. Não há nada que se possa fazer evitar a vinda do Senhor. Ele virá, certamente virá e não tardará, diz o profeta. Assim como essas aves de rapina, vem o cadáver e para lá se dirigem, todos saberão que ele, o Filho do Homem, estará retornando. Toda a sua igreja, todos verão a vinda do Filho de Deus. E aí, duas inquietantes perguntas nos vêm, né? Ou vêm a nós neste momento, tá? Que nós devemos olhar para este momento, devemos refletir nesse momento com duas perguntinhas diante desta crise que vivemos, diante desse mundo que nós vivemos. Realmente, eu estou preparado para me encontrar com Jesus? E esse dia é um dia de alegria ou um dia de medo? Será que a vinda de Jesus Cristo, passando por todo esse período de grande tribulação, eu estou pronto para isso ou eu estou ainda respaldado pelo que disse o Tim LaHaye no seu livro, né, Deixados para Trás? Eu vou ficar tranquilo porque eu vou ser arrebatado e não vou ficar na grande tribulação. Cuidado, você foi enganado. As Escrituras dizem que a igreja passará por esse período. As Escrituras afirmam que a igreja passará por esse período de tribulação e grande tribulação. Mas o Senhor guardará o seu povo. E o Senhor é poderoso para guardar o seu povo, porque Ele já fez isso, já deu mostras nisso nas Escrituras, que Ele guarda o seu povo. Quando as pragas do Egito vieram sobre toda a nação, no Egito todo sofria com as pragas, mas em Gósen havia paz e alegria, porque Deus guardou o seu povo e nenhuma praga chegava, ou as pragas não chegavam até a cidade de Gósen, aonde estava o povo de Deus. O Senhor guardou o seu povo. Durante toda a trajetória do povo de Israel, o Senhor guardou o seu povo. Durante toda a trajetória da igreja, o Senhor guardou o seu povo quando foi necessário. Portanto, meus irmãos, não caiam no engano desses falsos mestres, dizendo que você não passará por esse período. Se prepare para passar por esse período. Mantenha sua fé firme. Leia as Escrituras, medite nela de dia e de noite. Tenha uma vida de oração, uma vida de devoção, de piedade. Porque você precisa estar pronto para enfrentar, talvez, os piores dias da sua vida na face da terra.
E esse dia não pode ser um dia de tristeza ou um dia, né, de choro, mas um dia de alegria. Então, esse dia é um dia de medo, eu estou com medo desse dia chegar? Qual é o meu sentimento? Devemos refletir sobre isso e responder no nosso coração diante de Jesus, o nosso Senhor e nosso Mestre. Jesus, ele diz para que nós tenhamos cuidado. Cuidado com o falso ensino. Cuidado com o falso mestre. Cuidado com os anúncios de que Jesus está ali ou está acolá. A vinda dele é certa. Ele virá para buscar o seu povo. E ele guardará o seu povo desse período de grande tribulação. Não tenhamos medo. Não fiquemos em pânico, porque o mesmo Deus que guardou o seu povo ao longo da história, ele nos guardará também nesse dia difícil. Com isso, meus irmãos, devemos então pensar em algumas coisas aqui, né? Pensar em algumas coisas para a nossa vida. Num sentido genuinamente apocalipse, esse texto, né? Essas palavras de Jesus, como eu disse, ela aponta para um duplo sentido. Já aconteceu, né? Houve um período ferrenho para o povo judeu. O povo judeu foi massacrado, foi extirpado, o templo veio abaixo, não sobrou pedra sobre pedra. Houve uma matança sangrenta, né, na cidade de Jerusalém. O povo foi espalhado pela terra toda. Muitos foram queimados, transpassados à espada, né? A história diz que Nero iluminou a cidade com o corpo dos cristãos. Uma coisa terrível. Aconteceu isso que Jesus falou. Mas esse texto também tem uma aplicação futura. Acontecerá um dia pior do que esse que aconteceu na história. Então esse texto ele tem dupla aplicação. Então ele foi direto literal, mas se aplica também ao futuro. Um tempo pouco antes do fim, né? Um tempo ainda que não é... um tempo que marcará ou precederá a vinda de Jesus Cristo, que é o nosso próximo tema. Também nessa época anterior à volta de Jesus, à volta do Senhor, esses falsos mestres se levantarão. Pedro diz isso na sua segunda carta também, para que tomemos cuidado com esses falsos mestres que se levantarão nos últimos dias. Porque esses falsos mestres, meus irmãos, eles estão alinhados com Satanás, com o poder de Satanás, para colocar em campo tudo aquilo que eles puderem colocar para confundir a igreja de Cristo, para inquietá-la, para afligi-la, para colocar dúvida no seu coração, para seduzir a igreja a negar a Jesus. Nesse tempo de aflição surgirá a ideia de que Cristo está oculto, de que Cristo realmente foi uma invenção, como eu ouvi esses dias alguém falando, né? Que não é bem assim, que isso foi uma mitologia, uma coisa mística inventada pelo apóstolo Paulo, que esse Cristo, que as Escrituras dizem, não é de fato um homem de carne que veio esse mundo, ou um Deus que se encarnou, né? Mas é uma ideia, é um estilo que os apóstolos criaram. Nós não podemos acreditar nisso, porque já são as marcas, né, do fim dos tempos. Já são os princípios das dores, narrado por Jesus. E esse período de grande tribulação, a marca dele é a vinda, ou a instalação dos falsos profetas, que eles estarão no meio de nós para nos enganarmos. Com isso, nós voltamos lá para o começo da nossa história, respondendo aquelas 3 perguntinhas, né, que o filme mostrou ser verdadeiro, mas não é fake news. Né? Vai ser exatamente igual o filme fala? Não, não será exatamente como o filme fala. A igreja não será arrebatada antes desse período, porque as Escrituras dizem isso. Né? A igreja passa por esse período porque está nas Escrituras isso. Quando chegar o tempo, né? Quando chegar o tempo, o Senhor voltará, guardará a sua igreja, né? E aí sim acontecerá a sequência dos fatos apocalípticos reservados para este mundo.
O que nós devemos fazer como cristãos, meus irmãos, mediante a isso que Jesus diz? 2 conselhos é o que as Escrituras nos dão. Primeiro, nos mantermos sóbrios e firmes, como Pedro nos aconselhou na sua segunda carta. E como é que eu me mantenho essa sobriedade? Lendo as Escrituras, meditando nela de dia e de noite. Nesse tempo de pandemia ou de quarentena, é um momento em que nós deveríamos estar craques nas Escrituras, deveríamos estar lendo as Escrituras, deveríamos estar meditando nela de dia e de noite, deveríamos estar nos esmerando no conhecimento teológico, para não sermos enganados por esses falsos mestres, que apresentam um falso Cristo. Jesus Cristo virá. Esse é o nosso consolo. Para nos mantermos sóbrios, somente as Escrituras nos dará essa condição. E estando sóbrios, nós estaremos amparados na esperança. E qual é essa esperança? A vinda gloriosa do Filho de Deus, o nosso Senhor. Oremos ao Senhor e após a oração estaremos ouvindo uma canção que é uma canção bem conhecida, clássica da música cristã, que ela diz que Jesus vem, né? Ela diz no seu trecho, vencendo vem Jesus, né? Jesus vem como vencedor que Ele é, vem como o rei que Ele é. Por isso, devemos confiar na sua palavra, devemos crer realmente que o nosso Senhor é vencedor, e Ele venceu a morte. Nem a morte foi capaz de vencer Jesus, Ele venceu a morte, e por isso nós podemos crer no nome dEle e crer nas suas promessas. Senhor, te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Obrigado porque é ela quem nos direciona, é ela quem nos norteia, é ela quem nos aponta, Senhor, para as verdades que acontecerão, para os fatos que hão de vir. E amparados, Senhor, na verdade do Evangelho, na verdade da tua palavra, estamos convictos, estamos tranquilos, Senhor, de que quando esse tempo chegar, o Senhor nos guardará, o Senhor dará o amparo necessário para as nossas almas. Obrigado, Senhor, por este consolo. Obrigado, Senhor, por essa tranquilidade que a tua palavra nos dá. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor com o nosso irmão Hugo Suez. Quando a alma sequiosa ouve a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Com isso, encerramos o nosso culto de adoração ao Senhor neste domingo, nesse primeiro domingo do mês de maio,
continue acompanhando as nossas programações pelo nosso canal aqui no YouTube ou pelas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook. Nos acompanhe lá, lá tem toda a nossa programação, toda a nossa dinâmica durante a semana, o que nós fazemos. Nós estamos aí, durante esse período de isolamento, acompanhando as programações de Santo Amaro, segundas, quartas e sextas com o reverendo Daniel, na quarentena em Jó. Também as nossas sociedades estão aí com as suas lives, estão com as suas reuniões através dos aplicativos, e assim a igreja vai caminhando dentro desta possibilidade que o Senhor nos dá. Tá? Uma palavra aqui final, nós não entendemos que esse momento que vivemos é uma perseguição ou é um período de, vamos colocar assim como alguns colocam, como uma ditadura ao evangelho, uma perseguição contra o evangelho. Não, porque nós podemos fazer lives, podemos gravar as mensagens e mandar para as redes sociais. Então, não somos proibidos de pregar o evangelho. Nós estamos apenas corroborando com o momento, né, em que os nossos governantes nos aconselham a estar isolados, de vir à igreja, de vir à igreja, né, ou nos isolar. Neste período, nós entendemos que isso é legal, né, e assim a igreja, ela analisa passo a passo. Se nós entendemos que não é justo o que nos pedem, certamente abriremos as portas e a igreja voltará a se reunir fisicamente. Tá? Isso vai acontecer logo em breve, para a glória do Senhor. Por isso, meus irmãos, um ótimo domingo a todos, que o Senhor abençoe você, sua família, e que possamos continuar orando ao Senhor, confiando na sua palavra, confiando na sua promessa de que Ele voltará. Um ótimo domingo a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.